Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos iniciar esse ano com esta meditação e um assunto que exigiria um espaço muito maior de tempo para dissertar sobre ele. Mas é um assunto que, vamos dizer assim, é bastante simples e está diante de nós todos os dias e todas as horas. Este assunto, eu quero meditar sobre ele, que você pense e que você seja abençoado, abençoada com o resultado desta meditação. No final, eu quero fazer uma oração por você. Mas então, sobre o que nós vamos falar? Eu quero falar sobre a redenção completa. Jesus veio realizar uma redenção do ser humano, uma redenção completa. Então, de que se trata? Por que completa? Não é pela metade. Então, nós vamos fazer aqui como eu disse, como não tem muito tempo, nós vamos entrar dessa maneira. Todos sabem, principalmente os cristãos, que o pecado entrou no mundo no Éden e trouxe consequências para a raça humana. Que consequências? As consequências foram coisas más, pois que dali veio a morte para nós, também todos os males nas nossas vidas, inclusive enfermidades, porque seríamos todos sem enfermidade se não houvesse o pecado. Mas, então, eu quero fazer isso aqui na Bíblia, essa meditação aqui num texto de Mateus, e era preciso eu dizer isso, que Jesus veio fazer uma redenção completa do ser humano. Desde a sua queda no Éden, ele perdeu muitas coisas e ganhou outras. E as coisas que ele ganhou não são boas. E de que coisas que eu falo? Principalmente a morte e as enfermidades. Jesus, quando ele era questionado sobre algumas verdades espirituais, alguns princípios, ele ia no início da criação. E ele disse certa vez, o que é que vocês leem lá? E eu quero dizer isso aqui. Como nós lemos no Gênesis, foi a queda do homem, lá no capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda do homem. Pois bem, mas Deus prometeu em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E ele nasceu, e nós já temos agora há poucos dias celebrado o seu nascimento, que foi o Natal. Mas, como eu já preguei anteriormente, dizendo que o Natal passou, Jesus se tornou adulto, e agora ele está desenvolvendo o seu ministério completo. A missão que ele recebera do Pai, que era para redimir o homem, vai terminar no Calvário, com a sua morte vicária, quando ele derrama ali o seu sangue, depois é sepultado e ressuscita-se no terceiro dia, e depois sobe aos céus, é levado aos céus, onde está assentado à direita de Deus, e de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Isso está no credo apostólico. Então, aqui na Bíblia, nós lemos assim, no capítulo 8 de Mateus: quando Jesus desceu do monte, grandes multidão o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Esse texto aqui, segundo os comentaristas, é o único
no ministério de Jesus que alguém chega para ele e fala assim: se o senhor quiser me curar, o senhor vai me curar. Mas Jesus, a resposta de Jesus, nós vamos ver aqui, foi positiva. Mas muitas pessoas estão achando que Deus não quer curar eles. Deus não quer curar você. Mas o exemplo de Jesus foi diferente. Por quê? Porque chegou aqui esse leproso e fala: se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Prezado irmão, prezado amigo, não tem nenhuma vez que alguém foi para Jesus para receber uma cura, que Jesus falou assim: olha, vai cuidar dessa sua doença, fica com ela aí porque você está pagando um karma. Você está espiando algum karma de vidas passadas, coisas assim que nós sempre ouvimos por aí. Então, não, Jesus simplesmente disse: quero ser limpo. E eu quero dizer isso para você. Se você tem uma doença, não fique pensando assim que você tem que perguntar: o senhor quer me curar? Não. Jesus está dizendo para você: eu quero ser curado. Está aqui o exemplo de Jesus. E nenhuma outra parte Jesus faz diferente. Sempre Jesus queria curar. É claro que não curou todos, porque nem todos também foram a Jesus. Mas aqueles que foram curados. Jesus quis curá-los. E agora, será que Jesus quer nos curar? Eu afirmo para você positivamente, mediante esse texto, que Jesus quer nos curar. E continua dizendo assim: no mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Olha que beleza, olha que maravilha. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isso a ninguém, porque Jesus estava iniciando o seu ministério e Jesus não queria que essa fama dele corresse, porque iria atrapalhar o seu ministério. E disse: não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Assim determinava lá a lei, o livro de Levítico, lá no Pentateuco, é que quando um leproso ficava curado da sua lepra, quem dizia que ele estava curado era o sacerdote. Prosseguindo agora Jesus em Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e horrivelmente atormentado. Olha só, não era só paralítico, mas horrivelmente atormentado. Certamente ele tinha mais do que doença física. Certamente. E diz: respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Oh glória! Oh glória! Porque Jesus está disposto a curar o enfermo. Disse: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado sarará. Ou há de sarar? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. O centurião está fazendo uma comparação entre o poder, a autoridade de Jesus e a autoridade dele, certamente reconhecendo que Jesus tinha mais autoridade do que ele. Porque ele não podia curar nem um bicho, não podia curar nem uma galinha, nem um frango.
mas Jesus por ele curar o criado dele. E ele diz, Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. E olha só o elemento da cura aqui. Tamanha fé. Sem essa tamanha fé, nós não somos curados. Nós precisamos ter tamanha fé. Mas, e Jesus disse o que sobre a fé? Ele disse que até quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer ao monte, ergue-te daqui, lança-te acolá e vai acontecer. Do tamanho de um grão de mostarda, a fé pode fazer isso? Então a tamanha fé, ela pode ser até o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus diz, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ou dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Filhos do reino eram aqueles que conheciam Deus. E ali estava representado pelos judeus. E ali haverá choro e ranger de dentes. A incredulidade. A incredulidade faz isso. A incredulidade traz perdição. Traz perdição. Mas a fé traz salvação. A fé traz cura. A fé traz libertação. De que é que você precisa hoje? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma libertação? Ora, o Senhor Jesus é o libertador. O Senhor Jesus é o Salvador. E disse, então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Oh, glória a Deus! Naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu não vou ler todas aqui as passagens, porque vai demorar tempo e eu não quero gastar, como eu disse, não tenho muito tempo para seguir com esta mensagem. Mas, finalizando essa sequência aqui, logo ali Jesus vai curar a sogra de Pedro, no versículo 14 em diante, vai curar a sogra de Pedro. E o escritor, o evangelista Mateus encerra dizendo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, o que Mateus está dizendo? Que tudo aquilo que eles estavam fazendo ali, que Jesus fez ali, era para cumprir essa profecia de Mateus, de Isaías. 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías tinha profetizado que o Messias iria fazer isso. E agora, Jesus já veio, Jesus já subiu aos céus, mas disse, eu estarei convosco, Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Mas em João 13, João 14, Jesus disse que estará em nós, em mim, em você. Então nós temos que fazer a obra de Jesus, porque Jesus está em nós, Jesus está em mim, Jesus está em você. E esses milagres poderão acontecer na minha vida e na sua vida, se você crer, porque Jesus é o mesmo. E Jesus, a redenção completa que eu queria falar é essa. Jesus veio fazer a redenção do corpo e da alma. Jesus veio fazer a redenção completa, também pode-se dizer, da alma, da mente. Jesus realizou uma redenção completa. Tanto é que no último dia haverá a ressurreição dos justos e para a vida eterna. Isso faz parte da redenção. Mas agora já esse poder está atuando na minha vida, na sua vida. Nós podemos usufruir dele, sermos curados de todas as enfermidades. Não tem enfermidade que Jesus não cura. Não tem difícil e nem fácil. Para Jesus, todas as coisas são possíveis. Também para aquele que crê, todas as coisas são possíveis.
Eu quero deixar essa mensagem, mas quero orar por você. Se você tem uma enfermidade, quem sabe hoje você vai ficar livre dela. Esse Jesus aqui, ele está fazendo a mesma obra, está curando a mim e curando você aí. Você quer receber? Preste atenção, abaixa a cabeça e ore comigo. Senhor meu Deus, eu oro agora em favor desses meus amigos, meus irmãos. Alguns estão sofrendo doenças e enfermidades que eles acham, o médico acha até que é incurável. Mas o Senhor veio levar sobre si, no sacrifício vicário da cruz, o Senhor levou as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. E essa pessoa que me está ouvindo agora pode ficar curada e livre desse mal, dessa enfermidade, hoje mesmo, agora mesmo, se ela crer, como aquele centurião creu, como aquele leproso creu, eu peço em nome de Jesus que essas pessoas fiquem curadas e limpas pelo poder do nome de Jesus, que é vivo e que está presente conosco, está aqui agora para operar o poder e as maravilhas que ele sempre operou no passado e opera no presente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você seja abençoado e abençoada. Amém.